A aula de gravitação é uma das culminâncias do nosso conteúdo de primeiro ano. Vocês estudaram algumas coisas já sobre astronomia lá com Renata no início do ano. Imagino que vocês já tenham feito aí os trabalhos de relatividade. Então, assim, os assuntos em relação ao espaço, eles são, né, costumam ser muito interessantes e estão por trás de um dos principais motivos da gente estudar a mecânica, porque o nascimento da física, como na parte da mecânica da física, ela vem justamente da observação dos astros. Então, o que o Gabriel e a Alicia vão trazer para vocês hoje é uma forma de vocês entenderem um pouco mais como se dá o processo de explicação da dinâmica dos corpos celestes e de como isso foi importante para modificar, inclusive, a visão do que a gente tem aqui na Terra. Então, apesar de ser um assunto que fala do espaço, ele é um assunto que está intimamente ligado com tudo ao nosso redor e vai fazer um certo fechamento de vários temas que a gente veio abordando ao longo do ano. Tá? Então, Gabriel, Alicia, com vocês. Beleza. Então, bom dia, gente. Queria pedir desculpa só por estar com a câmera desligada, mas eu realmente não estou mais conseguindo usar ela aqui, não sei o que aconteceu. Tá, mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, olha só. Cara, como o Renan falou, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gravitação. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto em si, queria dar uma relembrada em algumas coisas que vocês já viram, tá? Renan, tá as 3 turmas aqui, né? A galera estava presencialmente com você lá naquela aula de movimento circular, não é? Isso, tá todo mundo. Só a 1003 que a aula de movimento circular foi dado pelo link. Tá, beleza. Beleza. Então, olha só. Para começar, vamos tentar dar uma relembrada em algumas coisinhas. Só avisando a vocês, eu estou um pouquinho nervoso, admito. Se eu, assim, gaguejar, me enrolar um pouquinho, paciência, a gente chega lá. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone, pode me interromper, pode perguntar qualquer coisa, tá? Então, olha, vamos imaginar no primeiro momento a situaçãozinha que é o seguinte. Eu tenho um prédio, tá? Vamos imaginar que tem uma pessoa em cima desse prédio aqui. E essa pessoa, ela tá com uma bolinha na mão. Essa bolinha azul, tá? E o que vai acontecer é o seguinte. Ela vai soltar essa bolinha. E eu sei que vocês já entendem como que isso acontece. É um movimento que vocês já estudaram. Na verdade, ele é um movimento que na física a gente chama de queda livre. Tá? Então, como é que esse movimento acontece? Essa bolinha ela vai começar a cair, só que ela vai começar a cair de uma forma um pouquinho especial, vamos dizer assim. Então, ela vai começar a cair e a velocidade dela vai aumentar cada vez mais. Então, no primeiro momento, ela vai estar aqui, depois ela vai um pouquinho mais rápido, vai estar aqui, e por aí vai aumentando até ela chegar no chão. Ok? Então, beleza. Vocês já entendem como que isso acontece, cara. As coisas caem, é natural, a gente entende isso já desde de criancinha. O porquê e como as coisas caem, vocês também já estudaram. Aqui na queda livre, a gente não se importa muito com o porquê elas caem, só com como elas caem. Então a gente fala que, olha, as coisas caem porque tem uma certa aceleração que está fazendo com que elas caiam e com que a velocidade dela mude desse jeito. Então, aqui, especificamente, as coisas caem. Deixa eu escrever aqui. As coisas caem com uma aceleração da gravidade. Tá? As coisas caem com a aceleração da gravidade. E essa é uma aceleração que vocês também já estão acostumados a usar, na verdade. É uma aceleraçãozinha que a gente chama de g. E ela pode ter 2 valores, que talvez você conheçam os dois, eu não sei quais que vocês geralmente usam, mas ela pode ser 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou ela pode ter o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Esse valor de 9,8 ou de 10 é só questão de arredondar mesmo, tá, gente? Para simplificar a conta. Mas beleza. Queda livre, as coisas caem com uma aceleração. Tranquilo. Essa parte, assim, de queda livre, vocês estudaram numa parte da física que chama cinemática, tá? É o estudo do movimento, sem se importar muito com a causa. Depois da cinemática, uma das coisas que vocês estudaram foi a parte da dinâmica,
que é o estudo geralmente da causa do movimento. E a gente estuda forças, estuda as leis de Newton, e por aí vai. Dentre essas forças que a gente estudou, uma delas é interessante para a gente relembrar aqui também, que é a força-peso. Tá? Então, calma aí. Então, cara, como que essa força-peso funciona? Então, eu tenho aqui duas situações. Um bloquinho no chão e um bloquinho num plano inclinado. Tá? Se esse bloquinho tem massa, a gente sabe que vai ter uma força que vai estar agindo sobre ele e ela vai estar apontando para baixo, nesses dois casos. Tá? Então, aqui a gente vai ter força-peso e aqui a gente também vai ter a força-peso. Ok? Então, a força-peso ela atua sobre os objetos que possuem massa. Atua sobre os objetos com massa. Ok? E ela vai ser uma força que está sempre apontando para baixo. A função dela é puxar os objetos em direção à superfície da Terra. Tá? E lá pela segunda lei de Newton, eu não sei se vocês lembram, né? Força igual a massa vezes aceleração, a gente consegue descrever essa força também. Então, essa força-peso ela vai ser uma certa massa do objeto vezes uma certa aceleração. Ok? Então, a gente pode escrever como sendo força-peso é igual a massa do objeto vezes uma certa aceleração, que vocês também já estudaram, que é a aceleração da gravidade. A mesma aceleração que a gente falou ali em cima. Então, olha só. Cara, a gente tem duas situações aqui que tem essa tal de aceleração da gravidade presente. Então, na verdade, aqui a gente já pode traçar um paralelo entre essas duas coisas. O que acontece é que as coisas caem porque tem alguma coisa que está exercendo uma força sobre esse objeto e fazendo com que ele caia, atraindo ele para a superfície da Terra. A essa coisa que exerce essa força, a gente dá um nome de gravidade. A gravidade é responsável por fazer as coisas caírem aqui na Terra, por fazer as coisas terem essa tal força-peso. Então, tudo bem? Até agora, super intuitivo, gente, só relembrando algumas coisinhas, tá? Uma terceira coisa, então, que é interessante para a gente relembrar é o conceito de movimento circular, que eu sei que está fresquinho na mente de vocês, vocês acabaram de ver isso. Ó, movimento circular. Tá? Então, como que acontece? Imagina que eu tenho aqui um círculo, né, uma trajetória circular, e eu vou ter nessa trajetória uma bolinha que está se movendo. Tá? Ela está se movendo nessa direção aqui, com uma certa velocidade v. Ok? Então, primeiro ela vai estar nesse ponto, depois ela vai continuar andando e vai estar aqui assim, depois ela vai continuar andando e vai estar aqui assim, por exemplo. Em todos esses casos, com essa velocidade v aqui. Tá? E aí o negócio é o seguinte, o Renan falou com vocês que, cara, a tendência do movimento é seguir uma linha reta. Vocês lembram disso? Se ele não está seguindo uma linha reta, se ele está fazendo essa curva, se mantendo nesse círculo, é porque tem alguma coisa que esteja forçando ele a fazer isso. Literalmente. A essa força, a essa coisa que está obrigando o círculo a permanecer, o movimento a permanecer num círculo, a gente dá o nome de resultante centrípeta. Então, ó, esse movimento circular possui uma resultante centrípeta. E como que essa resultante centrípeta se comporta aqui nessa figura, se a gente fosse desenhar ela? Cara, essa resultante centrípeta ela vai ser uma força que está apontando do objeto em direção ao centro da trajetória, ao centro do círculo. Nesse movimento circular, a velocidade é constante? Sim, ela é constante. Em módulo, constante assim, no valor, tá? Se a gente for falar de vetor, ela não é constante porque está mudando a direção, então está mudando o vetor. Mas o valor da velocidade, sim, ela é constante, não muda. A função dessa força centrípeta aqui, ela é só de mudar a direção do movimento mesmo, tá? Então, ó, em todos esses casos aqui, a gente vai ter uma força centrípeta que vai estar apontando para o centro do movimento, tá? Então, beleza.
Talvez vocês devam estar se perguntando, ok, mas o que isso tem a ver com a gravitação em si? Então vamos imaginar o seguinte, cara, e se no centro dessa trajetória aqui, eu tiver, na verdade, o Sol, e essa bolinha azul que está aí se movendo, eu falar que ela é a Terra. Esse movimento circular, que você já sabe muito bem como é que funciona, ele passou a ser um movimento orbital. O movimento que a Terra está fazendo ao redor do Sol. A Terra está girando ao redor do Sol, e esse movimento circular tão básico que a gente estudou serve perfeitamente para explicar como que isso acontece. E aí a pergunta é o seguinte, se a Terra está girando ao redor do Sol, quem é essa tal força centrípeta? Essa resultante centrípeta? O que está fazendo essa força e fazendo com que a Terra continue girando e não simplesmente saia andando em linha reta e se afaste do Sol? Tá? E a resposta é que, no movimento orbital, a resultante centrípeta ela é a própria força da gravidade. Vou escrever aqui. Fc é força da gravidade. Tá? Então, ó, o lance é o seguinte. A gente tem, aparentemente, duas grandes funções para a gravidade. Ela pode fazer, aqui na Terra, os objetos caírem, os objetos terem peso, né? Ela faz com que uma força haja aqui nos objetos aqui na Terra, mas, ao mesmo tempo, no universo de um modo geral, no sistema solar, ela faz com que os planetas girem ao redor do Sol, com que a Lua gire ao redor da Terra. A nossa intenção aqui hoje é entender um pouco melhor como que essa tal força da gravidade funciona e por que ela consegue fazer essas duas coisas, tá? Então, para começar realmente, a gente vai estudar um pouquinho esse lance que a gente chama de lei da gravitação universal, tá? Lei da gravitação universal. Ok? Cara, essa lei da gravitação universal ela foi proposta por um carinha que vocês já estão cansados de ouvir falar. Foi o Newton. Tá? O mesmo Newton lá, da parte de dinâmica das forças, das leis de Newton, esse mesmo cara. Há quem conte essa historinha que está aí na imagem, né, de que o Newton estava sentado embaixo de uma macieira lendo um livro e caiu uma maçã na cabeça dele, e a partir desse momento ele se sentiu inspirado a estudar o porquê das coisas caírem, e aí formulou essa tal lei da gravitação universal. Sendo verdade ou não, outra coisa que a gente sabe é o seguinte, antes de Newton veio um cara chamado Kepler. Não vou entrar muito nesse assunto, porque é uma aula que vocês ainda vão ter, provavelmente, nas próximas semanas. Mas é o seguinte, o Kepler ele foi um cara muito importante para a astronomia de um modo geral, porque ele estudou por muitas décadas o movimento dos planetas. E ele chegou a algumas conclusões que hoje em dia a gente estuda e conhece como as 3 leis de Kepler. Tá? Então, depois de Kepler, a partir dos estudos dele, Newton chegou e falou assim, beleza, Kepler estudou como que os planetas se movem. Mas por quê? A grande pergunta dele era essa. E, cara, a conclusão que Newton chegou foi, assim, genial. Porque ele percebeu que o movimento dos planetas e a responsável pela queda da maçã era a mesma coisa. Era a gravidade. Assim como a gente acabou de ver aqui. Só que o que ele pensou foi além disso. Ele não falou que eram 2 gravidades diferentes com 2 funções diferentes. É a mesma gravidade. E ela está fazendo a mesma coisa, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que, sei lá, se eu derrubar um copo, ele vai cair aqui no chão. Ao mesmo tempo que isso acontece, a Terra está girando ao redor do Sol, a Lua está girando ao redor da Terra. As coisas não estão acontecendo em momentos diferentes. São 2 coisas que aparentemente não têm nada a ver uma com a outra, mas que estão acontecendo ao mesmo tempo e pela mesma coisa. Tá? Então, a nossa intenção aqui hoje para vocês é mostrar que, pô, como é que essa tal da gravidade ela consegue ter 2 funções tão diferentes assim ao mesmo tempo, cara? Ok? Então, Newton ele falou o seguinte, só de um modo geral para finalizar, tá? Newton ele falou o seguinte, se eu tenho 2 objetos massivos no universo, massivos no sentido de ter massa, tá, gente? Se eu tenho 2 objetos massivos no universo, essa tal da gravidade ela vai agir entre esses 2 objetos e vai rolar uma interação entre eles.
e essa interação ela vai ser uma interação de atração. Então, entre esses dois objetos com massa, vai ter uma força que vai estar fazendo um atrair o outro, ok? Tudo bem, gente? Então, olha só, para a gente começar a ver de verdade como que essa lei da gravitação universal funciona, vou passar a bola para a Alice aí para começar a falar do assunto em si, tá bom? Então, Alice, pode ficar à vontade. Bom dia, galera. Vou apresentar aqui a minha tela. Deixa eu parar Só a um minha. minutinho. Ok. Chamando a atenção para a dúvida do Pedro, ele pergunta se nesse movimento circular a velocidade é constante. Eu já tinha até comentado lá na hora, sim, no caso, só relembrando, né, vai ser constante, sim, a velocidade. Constante no sentido de módulo, né, porque no sentido de direção, ela está mudando de direção e de sentido sempre. Então, assim, o vetor não é constante, mas o valor da velocidade, o módulo, sim. Deixa eu só responder a pergunta do Pedro Henrique aqui. Se a massa do Sol fosse um pouco maior, mudaria a gravidade aqui na Terra? Cara, aqui na Terra, não. Me corrija se eu estiver errado, Renan. Mas a gravidade aqui na Terra, ela é da Terra. A gravidade que a gente sente aqui que eu estou falando, tá? A gente até vai ver isso um pouquinho daqui a pouco, mas essa gravidade, ela é da Terra. Ela acontece por causa da massa da Terra. Então, a gravidade aqui só muda se a massa da Terra mudar. Mas a gravidade que a Terra sentiria, digamos assim, por causa do Sol, aí seria maior. A questão, Pedro, é que o que você sente na Terra, nós sentimos aqui na Terra, é fruto da interação de você com o planeta. Se a massa do Sol fosse diferente, a interação dos objetos com o Sol seria distinta, mudaria. Então, né, no caso, se a interação principal é Terra-Sol, aí você teria uma diferença nessa interação, né? Mas nós, diretamente, não teríamos. Teria consequências, né? E a gente vai entrar daqui a pouco em mais detalhes e a gente pode ver isso, né? O fato da massa do Sol aumentar, isso traria uma série de consequências. Até mais para frente a gente vai ver o que isso poderia influenciar. Alicia. Lei da gravitação universal. Conforme o que o Gabriel havia dito sobre a ideia de que a força que arranca uma maçã de uma árvore é a mesma que mantém a Lua em órbita em torno da Terra, Newton não só descobriu a gravidade, como frequentemente se pensa, como também ela se estende além da Terra, ou seja, ela é universal, daí o nome Lei da Gravitação Universal. Esta lei ela vai indicar que, quando dois corpos massivos sofrem a ação de uma força atrativa entre eles, teremos a chamada força gravitacional. Mas como ela vai se dar? Deixa eu passar, por favor. Então, aqui eu tenho um esquema do Sol como sendo um corpo de massa m1 e a Terra como sendo um corpo de massa m2. E eu tenho a distância entre os centros desses dois corpos. Está exercendo uma atração entre eles, o Sol e a Terra. E por que eu estou falando existe uma distância e por que eu estou falando da massa deles? Porque são duas informações importantíssimas para a formulação da equação fundamental, que é a equação que vocês mais vão usar sobre esse assunto de lei da gravitação universal, porque justamente ela é a mais conhecida também, que é a Fg igual a G vezes m1 vezes m2 sobre d ao quadrado. Essa força gravitacional, como aí percebemos que tem esse Gzinho, essa constante de gravitação que logo mais eu vou falar, temos esse m1, que seria a massa do corpo, como por exemplo o Sol, m2 a Terra, e esse d ao quadrado seria a distância entre os centros desses corpos. E, lembrando, é importantíssimo também entender que é o seguinte, o Gabriel tinha falado que corpos massivos, extremamente massivos, eles podem possuir uma atração gravitacional maior. Então, é por isso que a Terra, ela fica orbitando o Sol. Logo mais vou falar de órbitas circulares, mas é porque justamente a Terra e outros planetas, eles conseguem orbitar em torno do Sol, porque o Sol é um corpo muito massivo. E essa distância d também, quanto mais próximo um corpo estiver do outro,
a força gravitacional também será maior. É o que acontece, por exemplo, nas marés. Aqueles puxões que tem nos mares, sabe? É quando a Lua ela se aproxima muito da Terra. Daí a força gravitacional é um pouquinho perceptível para a gente, que a gente entende que está acontecendo aquele puxão, aquelas marés altas, sabe? Então, a massa e a Só distância, uma. elas influenciam. Pode falar. Perdão, Alice. Só uma Não, observação para a tranquilo. galera não pensar. Quando a gente fala de movimento da maré, a gente não está falando de onda nem nada do tipo, não, tá? As ondas elas são causadas pelo vento. Quando a gente está falando de movimento da Isso, maré, a gente está obrigada. falando ou de maré alta ou maré baixa. Sabe quando você chega, sei lá, na praia e tá a maré baixa e a água não tá onde deveria estar? Tá mais lá profundo, por exemplo, parece que a praia está mais vazia. É isso que acontece, é por causa dessa interação gravitacional entre a Terra e a Lua, por exemplo. Isso, essa distância que a Lua tem, que ela fica mais próxima da Terra. Aumenta a força gravitacional entre eles. E esse G aí também é importante. Pode passar, por favor? Então, a equação fundamental que eu havia falado da força gravitacional, ela conta também com uma constante, a chamada constante G da gravitação universal. Ela foi calculada pelo físico inglês Cavendish, que está aí a foto dele, que com seu experimento ele pôde obter um valor desta constante próximo a 6,67 vezes 10 a menos 11. Ou seja, 10 a menos 11 é um valor muito pequeno. Isso nos faz entender que a atração entre você e algum objeto, por exemplo, é algo que não é perceptível, justamente porque o valor dessa constante é muito baixo, é próximo de zero. Então, a gente só sentiria a gravitação apenas quando envolvesse em corpos bem massivos. É o caso que eu havia falado, do porquê que planetas eles orbitam o Sol. O Sol ele tem uma massa muito elevada comparada aos demais planetas. Então, a gente percebe que existe essa força gravitacional, assim, com corpos bem massivos. Agora, se eu estou perto do meu amigo, eu sinto essa força gravitacional? Não, justamente porque essa constante ela também tem um valor muito baixo. Então para a gente não é perceptível, pô, a nossa massa comparando a massa do Sol ou a massa da Terra é meio que quase nada. Pode passar, Mas por favor. essa força existe, tá, gente? Tipo assim, É, ela você, está sei lá, você presente. tá passando A um gente só lado não de um percebe. ônibus na rua. A interação gravitacional entre vocês dois existe. Só não é forte o suficiente para, sei lá, fazer você orbitar o ônibus, por exemplo. Isso não acontece. Tá? Mas ela existe, ela só é extremamente fraca. E com essa constante, alguém falou aí? Eu falei, mas pode continuar. Assim, com essa constante a gente pode obter o valor da massa do planeta Terra. Como? Eu estou dando um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar um corpo de massa de 1 quilo e outro corpo que seria a Terra. A Terra é a massa dela que a gente quer descobrir, certo? Existe uma força atrativa entre esses dois corpos, que eu dei como 9,8 newtons. E a distância entre esses dois corpos é o raio terrestre, que está aí, 6,4 vezes 10 a sexta metros. Se eu pego essa equação que a gente viu da força gravitacional e substituo todos esses dados, nós vamos ter que 9,8, né? Força atrativa entre os corpos, igual a constante que a gente já sabe o valor, vezes a massa do corpo de 1 quilo, vezes a massa M2 da Terra que a gente quer saber, sobre esse raio terrestre ao quadrado. Então, a massa da Terra, ela vai ter o valor de... Gabriel, passa aí, por favor. Perdão. Então, a massa... Não, tranquilo. A massa da Terra terá o valor de 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, ou seja, um valor muito grande. Pode passar, por favor. Então, a gente não só, através dessa lei fundamental, a gente consegue entender o que seria a constante gravitacional, como também a gente pode encontrar uma relação
achar uma relação para a aceleração da gravidade. Como? Fazendo uma associação da força-peso que vocês já conhecem, que é massa vezes a gravidade, junto com a força gravitacional que a gente aprendeu. Que no caso seria mg igual a g de m1 vezes m2 sobre d ao quadrado. Se eu pegar e cortar a massa m1, por exemplo, pode cortar qualquer uma das massas, tá? Do lado direito da equação, que é a força gravitacional. Cortar essa massa m1 junto com a massa que está do outro lado da igualdade, eu tenho que g é igual a g de m2 sobre d ao quadrado. Esse gzinho teria que ser o quê? A aceleração da gravidade. Como é que eu obtenho 9,8 metros por segundo ao quadrado que vocês conhecem? Se eu pegar, por exemplo, do slide anterior, em que eu descobri a massa da Terra, o valor da massa da Terra, e substituo nesse M2 aí, vezes a constante que a gente já sabe o valor, sobre esse D, que seria a distância do centro da Terra até a sua superfície, ao quadrado, nós obteríamos o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, essa equação ela fornece também o valor da aceleração da gravidade de qualquer objeto, planeta ou astro. Beleza? Só comentar uma coisinha aqui também. Uhum. A gente falou de queda livre lá no comecinho, né, gente? Não sei se vocês lembram de uma aula que o Renan deu para vocês há muito tempo atrás, sobre queda livre, que ele fez um experimento de um caderno e de uma bolinha de papel, qual dos dois cai primeiro, se eles caem ao mesmo tempo. E aí a conclusão que vocês chegaram foi que, ó, se não tiver resistência do ar, os objetos eles vão chegar ao mesmo tempo no chão. Só que por que eles chegam ao mesmo tempo no chão? Porque eles estão sujeitos à mesma aceleração, a aceleração da gravidade. E aqui a gente está vendo o seguinte: nessa aceleração da gravidade, isso aqui não tem a ver com a massa do objeto que está caindo, só com a massa da Terra. Esse M2 aqui é a massa da Terra, não é a massa do cara que está caindo, por exemplo. Por isso que, independente da massa do objeto que está caindo, quando ele cai com essa aceleração, ele vai chegar ao mesmo tempo, sei lá, um cara de 1 tonelada e um cara de 1 quilo. Porque essa aceleração da gravidade, ela só depende do quê? Da massa da Terra, de quem está puxando, não de quem está caindo. Entenderam? Uhum. Beleza, valeu, Gabriel. Pode passar, por favor. Então, a gente tem uma ilustraçãozinha, assim, de um canhão meio que na superfície da Terra. Como seria um corpo se movimentando numa trajetória orbital circular? Então, imagine que esse canhão ele esteja nessa superfície e ele vai disparar uma bala a uma certa velocidade. Se eu disparar essa bala a uma velocidade muito baixa, o que vai acontecer com o projétil? Ele vai atingir a superfície da Terra, como está esse pontilhado aí. Mas e se eu ir aumentando a velocidade? Uhum. Deixa eu só perguntar uma coisa. Gente, vocês estão conseguindo ver a linhazinha pontilhada aí? Sim. Sim. Ah, tá. Então Beleza. perfeito. E se eu ir aumentando a velocidade dessa bala? O que vai acontecer? Ele vai tentando percorrer uma trajetória orbital circular em torno da Terra. Se eu aumentar um pouco mais, aumenta mais um pouco. Se eu aumento mais um pouco, ele vai ultrapassar essa órbita circular. Ou seja, existe uma velocidade necessária tal que os corpos ao redor da Terra fiquem em um movimento orbital circular, como a Lua, por exemplo. Então, como eu havia dito, se eu tenho uma velocidade baixa nesse corpo, ele cai na Terra. A velocidade necessária, ele vai orbitar a Terra. E a velocidade alta, ele vai escapar da Terra. Ok? Então, esse esquema da bala de canhão, ela foi proposta por Newton num livro que ele escreveu para que a gente entendesse a respeito de um corpo orbitando não só a Terra, como planetas que orbitam o Sol, por exemplo.
Então, essa explicação foi o que ele obteve, assim, na cabeça dele. Pô, como é que eu vou explicar para uma pessoa que é leiga nesse assunto da física em geral, física clássica em geral, vou explicar sobre como funciona um movimento de um corpo ao redor da Terra. Foi o que ele fez, da bala de canhão na superfície da Terra e como a velocidade dessa bala vai se comportar. Ok? Pode passar, por favor. Aí, como eu tinha falado, existe uma velocidade necessária para que o corpo ele orbite ao redor da Terra, que é, no caso, a Lua. Ela fica ali naquela órbita circular ao redor da Terra e aquele troço não sai. Por quê? Porque é uma velocidade necessária que a Lua possui para que ela fique orbitando uma trajetória completa ao redor da Terra. E existe também a velocidade de órbita e a velocidade de escape. A velocidade de órbita, como eu havia falado, é essa velocidade necessária para orbitar em torno da Terra, que é no caso, por exemplo, dessa Estação Espacial Internacional, que obtém informações sobre a Terra e ele faz o mesmo movimento que a Lua. Ele fica orbitando lá de boa ao redor da Terra. E aí, dessa outra imagem, que é da Voyager 1, é uma sonda que ela atingiu uma velocidade tão elevada, que foi de 17 quilômetros por segundo, e tal velocidade ela conseguiu atingir e ultrapassar essa órbita circular ao redor da Terra. Ou seja, ela conseguiu viajar e chegar próximo às órbitas de Júpiter e Saturno. E lá ela obtém informações desses planetas. Então, o estudo de Newton, para vocês verem que era uma época em que não existia tanta tecnologia, não existia essa coisa de você mandar foguete para o espaço e tudo mais, é algo que ele conseguiu explicar para as pessoas daquela época e até hoje. Isso é válido, até hoje essas equações, todos os estudos dele são válidos e são importantíssimos para a gente entender esses movimentos. E claro que também o universo ele não era essa harmonia toda. Existia corpos ao redor da Terra, sei lá, por exemplo, que caía na superfície dela. Não existia essa harmonia de que a Lua, por exemplo, ela conseguia orbitar em torno da Terra tão facilmente. Existiram antes vários outros corpos que caíram mesmo na superfície de outros corpos até ter essa velocidade necessária para orbitar em torno de outros corpos. Então, assim, é algo que é muito bonito. Eu fico até emocionada. Porque você vê que nem sempre foi essa harmonia toda, né, de movimento. Enfim, é isso. E se o Gabriel quiser falar mais alguma coisa, eu começo a falar e eu não paro. Não, relaxa, Alice, fica tranquilo. Gabriel, você tem mais alguma colocação? Não, por mim Alguma é isso. pergunta? Eu queria fazer só uma síntese aqui para a galera, da importância do que vocês apresentaram. Volta lá para aquela imagem do canhão. Canhão? Isso, aí, do jeito que ela está aí. Galera, esse tipo de lançamento aí, lançamento oblíquo, né, parece muito lançamento oblíquo, lançamento horizontal, coisas que a gente já tinha estudado como descrição de movimento. Reparem que no lançamento horizontal, né, o objeto é lançado para frente e ele cai. Então ele está indo para frente ao mesmo tempo que a gravidade puxa para baixo. E o exemplo do canhão é exatamente um caso onde você tem um lançamento, só que com uma velocidade tão alta, mas tão alta, que o objeto ele está caindo, ou seja, a gravidade está puxando ele para baixo, só que ele está tão rápido que ele volta ao ponto onde ele foi lançado. Isso é a órbita. É um lançamento horizontal onde você tenta acertar o chão e não consegue. É um movimento de queda sem nunca conseguir de verdade cair. Exatamente, você está caindo, mas quem está saindo do lugar é o chão.
porque a Terra, né, ali a Terra, você vai, ele quer cair, mas a Terra já não está mais no lugar que estava antes, porque a força da gravidade, que até então a gente chamava só de força-peso, porque a gente estava falando dos efeitos dela na superfície da Terra, a força da gravidade, ela é tanto a responsável pela queda, quanto por manter os objetos numa trajetória circular. É a mesma força, só que em determinadas condições, e aí é o que a Alicia estava falando, com determinadas velocidades, e claro, desprezando o atrito com o ar e tal, por isso que a gente só observa isso no espaço, você vai ter um movimento circular provocado pela força da gravidade, pela força-peso. E é isso que fez da gravitação universal de Newton ser uma teoria tão robusta, tão incrível, tão extraordinária, porque ele unificou a explicação do movimento dos corpos celestes com o movimento dos objetos aqui na Terra. Uma única teoria unificou o céu e a Terra. Isso teve um impacto muito grande, né? Até do ponto de vista teológico, filosófico mesmo. É muito forte você poder descrever o que acontece no céu, né? Aqui num céu que você observa, não o céu mítico, mas na mentalidade da época essas coisas até se misturavam muito, você poder explicar os céus com as informações mundanas, com as informações terrenas, com a mentalidade do homem, né? Então, dá um pouco dessa mistura de que o intangível que pertence a Deus, na verdade, ele é tangível ali, pelo menos para aquela mentalidade, ela acaba se tornando. Hoje, para a gente, essas coisas já são meio separadas mesmo, né? A filosofia, a religião, a ciência da física, da descrição do movimento, mas naquela época essas coisas ainda estavam, eram todas discutidas pelas mesmas pessoas, as pessoas tinham as mesmas influências. Então, o poder da teoria da gravitação universal, ele é imenso, porque ele consegue, de uma maneira sintética, de uma maneira que não é extremamente elaborada, conseguir explicar características tão diferentes, movimentos tão diferentes dos corpos, né? E, é claro, a robustez matemática ela é maior do que aquela equação que eles mostraram, mas com o aperfeiçoamento do que o próprio Newton elaborou e outros que vieram depois deles fizeram, você conseguia prever eclipse, você poderia prever o comportamento das marés, né? A maré que sobe, desce ali a cada 6 horas, mais ou menos, você tem os ciclos ali de picos de alta e baixa. Então, tudo isso conseguiu ser explicado pela gravitação universal. Exatamente, Pedro. Os aviões, eles estão acompanhando a curvatura da Terra, né? Eles não estão embicando. O foguete, para sair, né, usando sua pergunta como explicação, eles têm que fazer o quê? O foguete ele vai na vertical, chega lá em cima, fora da atmosfera, ele embica. Para quê? Justamente para ele fazer esse movimento circular. O movimento dos foguetes, a trajetória dos foguetes, ela é vertical para o cara furar a atmosfera, sair do atrito com ar, chegou lá em cima no espaço, ele vira de lado e liga. E aí ele entra nessa trajetória circular provocado pela própria gravidade da Terra. E a gente consegue ver essa diferença, Renan, só complementando, até pelo próprio lançamento. É tranquilo a gente estar no aeroporto e ver um avião decolando, mas a gente não consegue ficar perto de um foguete quando ele está decolando, porque, cara, é quase que uma explosão. Não, é uma explosão, né? Um foguete é você sentar em cima de um prédio de 12 andares cheio de combustível e você senta lá em cima e o cara acende o fogo embaixo. A diferença de velocidade, gente, é monstruosa. Muito grande. Sim. É monstruosa, é uma coisa absurdamente diferente. E a forma até de decolar, né? O avião ele decola na horizontal, né? A decolagem dele é justamente uma decolagem que acompanha o movimento do chão, né? O formato do chão. A gente acha que o chão é reto, mas o chão não é reto, né? A Terra é curva, né? Não é plana, apesar dos imbecis da internet. Então, o avião ele vai acompanhando a curvatura da Terra. E o foguete não, o foguete ele vai realmente saindo na vertical, mas quando chega fora da atmosfera, ou fora de grandes influências atmosféricas, ele indica para o lado e fica, né, quando é o caso, quando ele quer ficar numa trajetória circular, ele indica para o lado e fica ali orbitando o planeta. Então, esse é o poder sintético da gravitação. Tem um detalhe, né, que vocês estudaram algo que é além da gravitação.
que é a relatividade. Alguém consegue traçar aí alguma coisa que você vê que tenha relação da relatividade com a gravitação, ou alguma dúvida que fez vocês terem na cabeça de vocês por conta dessas duas teorias? Alguém conseguiu relampejar alguma coisa na cabeça aí que, pô, peraí, tem um negócio aqui que Renata falou e tem um outro negócio aqui que a gente está falando agora? Vocês conseguiram traçar algum paralelo aí? Tipo assim, a Renata, ela falou sobre... Quando vocês estavam falando ainda da massa dos corpos e tudo mais, que a gente estava em órbita assim, do Sol por causa da deformação que ele causava no espaço-tempo. Daí, acho que é no espaço-tempo, eu não lembro direito, mas eu acho que é isso. Daí, tipo assim, causava meio que uma deformação nessa manta, entre aspas, e a gente ficava ali rodando. E foi por isso que eu perguntei, foi mais ou menos, né? Por isso que eu perguntei sobre a massa do Sol aumentar um pouco, porque eu falei com ela disse que se como essa deformação ia ser maior, a Terra seria, tipo assim, mais puxada para o Sol e a gente acabaria morrendo, porque ia ficar muito quente. Então, interessante você feito essa comparação, justamente, eu fiz de propósito. Essas duas teorias, a gravitação, ela é mais antiga, tá? E a relatividade mais recente, naturalmente. Só que teorias, elas servem para descrever como a gente observa as coisas. Elas não são exatamente como as coisas são, elas são descrições. Quando a gravitação universal de Newton, ela não conseguia prever certas coisas, você fez-se necessário, né, o estudo, o avanço, para você tentar entender o que ela não previa. E aí veio a relatividade einsteiniana. Esse caso que você está falando, do aumento da massa do Sol, pela visão relativística, aumentar a massa é aumentar a distorção no contínuo espaço-tempo. Então, você entorta mais, e aí no que você entorta mais, né, você provoca uma atração maior, né, dos objetos que estão ali ao redor. No caso que você exemplificou, agora que eu entendi melhor a sua pergunta, se de fato você aumentar a massa do Sol, só aumentar magicamente, você vai ter um problema da Terra se aproximar dele. Qual é a compensação que a natureza tem quando essas coisas acontecem? Se você tem uma interferência, né, se, por exemplo, fosse um outro sistema onde a massa do Sol fosse maior, a velocidade de giro da Terra ao redor do Sol teria que ser maior para manter aquilo ali funcionando. Em sala, eu não sei se você lembra, Pedro, ou se eu fiz com vocês, ou se vocês viram no vídeo, eu estou girando um objeto, pendurando, né, segurando um estojo embaixo. Se o estojo, o objeto que eu estou segurando, for muito pesado, eu tenho que girar mais rapidamente o objeto na minha mão para poder fazer essa sustentação continuar. Então, se eu mantivesse o giro fixo e aumentasse a massa embaixo, eu ia ter problema, eu não ia conseguir manter esse equilíbrio. Então, de fato, se o Sol, surpreendentemente, aumentasse a massa dele, mas o movimento da Terra não tivesse sido influenciado, aí ela seria atraída para ele, porque tem o equilíbrio entre a força de atração e a velocidade que você precisa ter em órbita para manter aquilo ali tudo funcionando em equilíbrio. Tá? E a explicação, né, da gravitação e da relatividade tem essas diferenças filosóficas aí. Na gravitação, aumentar a massa implica aumentar a força. Tem uma equação bonitinha, né? Bota aí, Gabriel. Volta aí para a gravitação rapidinho. Aí. Aumentar a massa implica aumentar a força da gravidade. No caso da relatividade, aumentar a massa implica aumentar a curvatura do espaço-tempo e, consequentemente, você aumenta, sim, a interação entre esses objetos. Só a explicação é um pouquinho mais sofisticada, porém, a gravidade, né, a gravitação universal de Newton, ela é boa o bastante para a grande maioria das coisas que a gente tenta fazer. A relatividade, ela é utilizada em o que a gente chama nos casos extremos, né, que são massas absurdamente gigantescas, né, como situações de estrelas e objetos ainda maiores. No caso de buraco negro também, Renan? Buraco negro nada mais é do que uma estrela com massa gigantesca, né? Com massa tão grande, tão grande, tão grande,
que a velocidade para você sair da superfície dela é igual ou maior à velocidade da luz. Então, aquilo que a Alice estava falando da velocidade de escape, que a sonda Voyager precisou ter a 17 km por segundo para poder sair da Terra quando ela foi lançada, no caso de um buraco negro, que não é um buraco, tá? O buraco negro é só um objeto com muita massa, com tanta massa, que a velocidade de escape é maior ou igual à velocidade da luz. Se isso acontece, nada escapa dele. Então, se você, né, por uma hipótese de absurdo, estivesse numa superfície de um horizonte de eventos, né, que é o limite ali do buraco negro, e você botasse uma lanterna para cima, a lanterna não iria para fora, né? Ela ficaria presa ali na massa daquele objeto. Então, o buraco negro é isso, é um objeto com massa tão grande que a velocidade mais alta que existe na natureza não seria capaz de ser uma velocidade de escape, né? É por isso que tem todas essas místicas, se você entrar no buraco negro, não sai, não tem o que sair, não tem como sair, não tem informação, não dá para saber o que tem lá dentro. Realmente não dá, porque nada escapa do buraco negro, justamente porque a coisa mais rápida que poderia escapar dele não aguenta a massa que ele exerce. A atração gravitacional é grande demais para poder deixar que esse objeto saia dali. Tá? Então, é nessas situações extremas que a gente usa a relatividade. Mas em situações mais ordinárias, movimentos de corpos celestes, como o nosso sistema solar aqui, são muito bem explicados pela gravitação newtoniana, que utiliza todas as bases das leis de Newton e das forças que a gente estudou lá atrás. Tá? É por isso que esse tema é deixado meio que para o final, porque para chegar nele, você teve que estudar todas as leis de Newton, movimento circular, e finalmente poder tentar entender aí como se dá um pouquinho da dinâmica de atração dos corpos. Galera, mais alguma pergunta? A gente vai voltar a esse tema em vídeos de resolução de exercícios, em sala de aula, né? Então, vocês são mais do que convidados a trazerem as dúvidas, os questionamentos de vocês, porque as aulas sempre vão fluir melhor quando vocês intervirem, quando vocês participarem. Gabriel, Alicia, mais alguma colocação, pessoal? Fiquem à vontade. Fazer uma pequena colocação. Claro. Muita gente já pode perceber, não sabe, mas assim, não necessariamente o corpo que vai ser maior é o que vai ter mais massa, tá? Sim. Volume e massa são coisas diferentes, com certeza. Né? Até já falando de buraco negro, que é um negócio que vocês se interessam, os buracos negros eles são pequenos, em comparação com o Sol, por exemplo. Mesmo o buraco negro podendo ter massas milhões de vezes maiores que o do Sol, ele não necessariamente ele é grande. Tá? Então, a massa, a concentração de massa, não tem necessariamente a ver com o tamanho. Na verdade, estrelas muito grandes não são muito pesadas, né, em comparação com o tamanho delas. O Sol, por exemplo, ele vai perder boa parte da sua massa no final da sua vida, mas vai ficar gigantescamente maior. Né? Ele vai virar uma gigante vermelha, que vai chegar, englobar até a Terra, só que ele vai perder bastante massa nesse processo. Então, ele vai ficar grandão, mas levinho. Né? Levinho para o padrão de uma estrela, né? Mas tamanho não é documento mesmo em escala cósmica. Por isso que a gente pode acabar saindo, né? Quando o Sol começar a meio que crescer, mas perder a massa, a professora também falou que tem duas chances, que a gente simplesmente explodir porque fica quente, ou então sair dessa órbita e ser empurrado. De um jeito ou de Exatamente. outro, a radiação emitida vai torrar a gente, não tem jeito. Mesmo que a gente seja empurrado para uma órbita mais distante, não seja desintegrado, a quantidade de radiação que vai ser emitida na hora da ejeção de massa coronal, que é quando ele estiver lá dando os arrotos do final da vida dele, a gente vai para o saco. Mas não precisa deixar de ter sono por isso, porque são alguns bilhões de anos no futuro até isso acontecer, a gente se mata antes, fica tranquilo. Nós somos muito bons no autoextermínio. E dos buracos negros, professor, eles conseguem, sei lá, se engolir e virar um só? Ou, sei lá, o que tiver maior massa vai engolir o outro e acabou pro outro? Cara, não é o que eu tô falando. Buraco negro não é um buraco. Buraco negro é uma estrela. É uma estrela com muita massa, tanta massa que a luz não sai dela. Então, assim, o comportamento natural, assim, para quem tá olhando, assim, de longe de um buraco negro para uma estrela, é a mesma coisa. Não tem muita diferença.
Buracos negros podem se orbitar também, tá, gente? Podem, eles se orbitam. Um gira ao redor do outro, sabe? Não é um... A ideia de buraco negro, o problema é que fica parecendo que é um ralo de pia, sabe? Que vai sugar tudo que está ali dentro. E não é. Não é isso. Mas então para onde vai essas coisas que supostamente são engolidas? Se agregam à massa dele. Se agregam à massa dele. Ele fica mais pesado. Mais massivo, né? Pesado é errado. O termo é massivo, porque peso existe na Terra, né? Atração gravitacional. Mas massivo é porque tem mais matéria. Só que aí tem um paradoxo, professor. E depois que o buraco negro morre, para onde é que vai tudo isso? Até hoje nunca se observou o final de um buraco negro. Isso é hipotetizado, mas não se observa. Ainda não se observou. Existe... A luz possui massa, professor? Oi? A luz possui massa? Não, né? Sim, sim, mas não da forma que você está pensando. Mas sim, mas não dessa forma. Não, você não pega a lanterna e coloca na balança. Mas tem algo ali que tem. Porque tem a questão da massa relativística, que aí é você considerar que massa e energia são a mesma coisa. E aí é igual a mc ao quadrado, a equação de Einstein. Mas deixa a gente falar de energia, que é o tema depois de astronomia. E aí a gente pode discutir isso um pouco mais, tá? Mas, sim, tem, mas na forma de energia. Massa e energia tem uma equivalênciazinha muito interessante, tá? Mas buraco negro não é um ralo, galera. Buraco negro não suga nada assim. Ele suga da mesma forma que uma estrela sugaria, né? Ali, se estiver muito na órbita dele e toma uma pancada, o objeto cai dentro. Né? A questão toda é que, como o buraco negro eles são muito massivos, acaba que tem muita coisa girando ao redor deles. E aí esse monte de coisa girando ao redor deles está dando impacto um no outro e aí acabam caindo. Né? Mas se tivesse só um buraco negro bonitinho lá no lugar do Sol, por exemplo, pega o Sol, comprime ele, que isso também interfere na gravidade. Se ele for muito condensado, ele vira um buraco negro. Se você pegar o Sol e espremer ele para um tamanho de 3 quilômetros, mais ou menos, ele vira um buraco negro. É massa concentrada. Se isso acontecer no estalar de tanos de dedos, não vai acontecer nada com a gente. A gente vai continuar orbitando, só não vai ter mais Sol. Vai continuar orbitando a escuridão. A gente vai congelar, ok, beleza. Mas a Terra não vai ser sugada para lá, nada vai ser sugado. Por quê? Porque não tem muito detrito ao redor do Sol, como tem normalmente ao redor dos buracos negros. Detrito de outras estrelas e outras coisas e tal, que ejetaram massa coronal, e aí aqueles detritos ali batem um no outro e as coisas caem para o buraco negro. Né? Caem pela essa estrela negra, né? Que deveria ser um nome mais adequado. Só que buraco negro é um nome mais comercial, né? Cola bem na mídia. O nome mais adequado seria estrela negra, porque é uma estrela que existe, mas a energia, a luz dela não escapa dela. Mais alguma pergunta, galera?